noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o ano era 2011, possivelmente. Eu era pastor numa igreja em São Paulo e conhecia ainda os membros da igreja lá. E havia uma senhora muito querida, muito simpática, viva ainda, mora no meu coração. E eu havia sempre sorrindo, recebendo os membros da igreja, e descobri que ela era membro fundadora da igreja. E a igreja já tinha lá seus 45 anos naquela época, então era uma cristã muito experiente. E o seu marido estava com ela, sempre, em todos os trabalhos da igreja. E os filhos também ali. E eu comecei a prestar atenção e reparei que nos dias de Santa Ceia, ela se servia da ceia, mas o seu marido não. E eu muito cedo assumi que ela fosse cristã e o seu marido não o fosse. E assumi errado. Um dia eu fui fazer uma visita à família e então eu perguntei, seu João, o senhor não é membro da igreja? O que aconteceu? Vamos resolver isso, seu João? E ele, triste, me disse assim, eu sou membro da igreja, pastor. E eu falei, mas se o senhor é membro da igreja, por que essa tristeza? Ele falou, porque eu estou em disciplina. E eu disse assim, eu não estava sabendo disso, seu João. Eu cheguei agora na igreja, não tomei pé dessa situação. O que aconteceu? E ele disse assim, o ano era 2011. Em 71, e eu falei, essa história vai longe. Em 1971, a vida aqui em São Paulo estava difícil. E eu era feirante. E eu não consegui trabalhar mais com a feira, e eu mudei para Franca. E lá eu abri uma casa lotérica. E eu comecei a vender jogo da loteria. E eu sei, pastor, isso está errado. E aí então o conselho me chamou e me mandou fazer diferente. E eu não quis dar ouvidos, eu fui teimoso, eu estava errado. E eu fui disciplinado, pastor. E eu falei assim, em 71, 40 anos atrás, E o senhor ainda tem a casa lotérica? Ele falou, não, de jeito nenhum. Em 71 mesmo, acho que Deus pesou a mão em mim, não deu certo nada lá, voltei para Franca e comecei a trabalhar com a feira de novo, em 72, 73 eu estava de volta. E o senhor não voltou à comunhão por quê? Aí aquele homem com os olhos cheios de lágrima, olhou para mim e falou assim, mas pode? Mas pode? E aí eu percebi que aquele homem tinha uma consciência profunda do seu pecado, mas não tinha entendido ainda a misericórdia de Deus. E fazia 40 anos que ele não tomava Santa Ceia, por causa de algo que ele imaginou, eu fiz uma besteira muito grande, Deus não pode me perdoar. Essa é uma daquelas histórias que eu carrego como pastor. E aí eu falei, seu João, nós precisamos resolver isso. Fui lá, conversei com o conselho, os presbíteros, muitos deles eram posteriores a essa história, não sabiam. Não, pastor, vamos resolver. Fiz lá um microcurso de catecúmenos e de restauração com ele, li os textos da Bíblia, li uns livros e 3 meses depois, ele refez a pública profissão de fé e foi batizado. Gente, que festa! Que festa na igreja, que coisa linda! Os filhos enchiam metade dos bancos da igreja. Uma semana depois que ele fez a pública profissão de fé, ele acorda com o abdômen inchado, vai para o hospital às pressas e é diagnosticado com um câncer de intestino em estágio terminal. Outra semana depois, ele está internado na Santa Casa de São Paulo. E não quer comer. E os filhos vão até lá, e ele empurra o prato e atira a comida nos filhos, e urrando de dor, ele não quer saber de nada. Dona Helena vai até lá, casada há mais de 50 e poucos anos, quase 60, ele não quer saber. E eu fui visitar o seu João. Quando eu cheguei lá, estava a esposa e os filhos falando, pastor, ele não quer comer, ele não quer comer, ele não quer comer. Aí eu falei assim, deixa eu ver o seu João. Cheguei lá, encontrei com ele, falei, seu João, eu sei que o negócio está feio. Mas tem umas pessoas ali fora que se importam muito com o Senhor, que estão sofrendo igual o Senhor, e elas queriam ver o Senhor comer. Vamos comer um pouquinho, seu João? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, como é que eu recuso um pedido seu? E comeu tudo.
e morreu 3 dias depois, em paz com Deus. Você consegue entender por que eu carrego essa história, né? Não é qualquer uma. E por que eu estou te contando ela hoje? Porque aquele homem que estava com dor, que estava sofrendo, que estava realmente com um abdômen absurdamente desproporcional, era visível a situação de miséria física dele. Por que ele não atendeu a esposa, não atendeu os filhos, mas chegou lá e atendeu o pastor Márcio? Porque naquele momento, pela misericórdia pura de Deus, eu não fiz nada, mas eu tinha sido um instrumento do perdão de Deus na vida daquele homem. E ele estava tão agradecido, tão em paz no seu coração, que ele falou assim: qualquer coisa que o pastor Márcio pedir, eu vou fazer. E é curioso que até hoje eu tenho contato com a família. E sempre que nós vamos a São Paulo, a família nos recebe com muito, muito, muito carinho. Sabe, queridos, por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente não tem noção do quanto a gente foi perdoado. E quando Deus pede alguma coisa para nós, a gente esqueceu que foi perdoado de muito. E a gente fica pensando: que história é essa de ficar pedindo tudo isso para mim? Que Deus é esse que acha que tem todo esse direito sobre mim? Mas se a gente tivesse diante dos nossos olhos o tamanho do perdão que nós recebemos todos os dias, nada do que Deus nos pede seria demais. Hudson Taylor, um missionário americano que dedicou a sua vida na China, chegou a dizer a seguinte expressão: eu e Cristo nunca estaremos quites. Eu vou morrer devendo para Ele. Ainda que eu dedique a minha vida inteira ao Senhor Jesus, eu fiz foi pouco, perto do que Ele fez por mim. E então, meus irmãos, é assim que a gente precisa se aproximar do texto de Êxodo capítulo 35. Nós precisamos nos lembrar que é aquele povo do bezerro de ouro. É aquele povo que Moisés estava lá em cima conversando com Deus e recebendo a planta do tabernáculo, e eles estavam lá embaixo, construindo um ídolo e quebrando os mandamentos que eles tinham acabado de prometer que eles iam obedecer. Moisés desce, derrete o ídolo, manda beber, mata aqueles que ainda insistem na idolatria, manda todo mundo tirar os enfeites e fala: vocês estão de castigo agora, e nada de usar enfeite, nada de usar adorno, tira tudo, vocês estão de luto, e eu vou subir, e eu vou interceder para que Deus perdoe o pecado de vocês. É aquele estado de tensão, está todo mundo dizendo: o que é que Deus vai fazer conosco? Se Ele já matou 3.000 aqui com a espada de Moisés, se nós ousamos quebrar os mandamentos descaradamente, será que Deus vai nos perdoar? E Deus tinha feito promessas maravilhosas e tinha dado benefícios maravilhosos ao povo. Eu vou fazer uma casa para mim no meio de vocês. Eu vou morar com vocês, eu vou levar vocês até a terra prometida. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Tudo isso estava em risco agora. Mas Moisés desce da montanha, tendo obtido um sucesso extraordinário. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Moisés não ousou pedir argumentando com os méritos do povo. Ele não disse: Senhor, esse povo não é tão ruim assim. É um povo temperamental, explosivo, mas se o senhor considerar bem, tem esta vantagem, tem aquela. Não havia o que ser dito em favor do povo. Então Moisés se agarra à única coisa que ele tem, a declaração de que Deus gosta dele. E ele diz: Senhor, o Senhor gosta de mim, eu achei graça diante do Senhor, vem comigo, e deixa o povo vir também. E aí então Moisés apela a Deus, baseando-se no seu relacionamento com Deus, e Deus atende. E o Deus que tinha dito que não iria mais com o povo de Israel, agora promete ir. O tabernáculo que estava ameaçado, agora está garantido de novo. As tábuas da lei que Moisés tinha quebrado, porque o povo tinha acabado com a aliança, agora foram reescritas. Moisés cortou novas pedras, Deus escreveu de novo. As leis que Deus tinha dado, Deus ainda complementa com novas leis. Moisés desce da montanha, e o seu rosto vem brilhando, como vimos hoje cedo. O seu rosto brilha refletindo a glória de Deus, a glória de um Deus com quem não se brinca, um Deus que é poderoso, um Deus que deve ser temido sim,
Porque ele foi desrespeitado no mandamento da adoração quando se fez o bezerro de ouro. E agora a glória de Deus brilha no rosto de Moisés para que o povo se lembre constantemente: vocês não estão falando com qualquer um. Mas o que foi que Deus disse para Moisés lá em cima da montanha? Quando Deus se revelou a Moisés para, inclusive, confirmar a aliança, porque na primeira vez ele tinha aparecido ao povo de Israel, representado por sua liderança, e agora ele aparece apenas a Moisés. Mas quando Deus passa pelas costas de Moisés, ele vai declarar que ele é um Deus justo e misericordioso, que tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e faz justiça com quem ele quiser ter justiça, não brinca com ele. E agradece se ele te perdoar. É isso que Deus falou para Moisés. E agora Moisés desce e fala assim: Deus tem umas coisas para te pedir, ó Israel. Você já viveu uma situação em que o seu irmão levou uma surra e a sua mãe logo em seguida te pediu para lavar a louça? Claro, mãezinha linda, o que mais você quer? Quer que eu enxugue e guardo? Não quer que lave a roupa e estende? Porque você acabou de ver o que acontece com quem desobedece o papai e a mamãe, e você não vai brincar em serviço. E é esse Moisés que desce do Monte Sinai pela segunda vez. Um Moisés que brilha refletindo a glória de Deus, que anuncia ter visto um Deus que é justo e misericordioso, que aplica justiça com quem ele quer e misericórdia com quem ele quer, que resolveu ir de novo com o povo no tabernáculo, que resolveu deixar o povo trazer ofertas para ele, e agora Moisés diz assim: o Senhor mandou, tragam ofertas. Não tinha o que Deus pedisse ali que não fosse para Israel trazer, não é? Qualquer coisa que Moisés solicitasse em nome de Deus, que Deus solicitasse ao povo, se o povo tivesse um pingo de noção do que estava ali acontecendo, atenderia com toda rapidez e com toda gratidão. Depois do que eu fiz com o bezerro de ouro, o Senhor ainda vai comigo? Você se lembra da história de Jesus? Comendo na casa de um fariseu que o chamou para fazer uma refeição. O fariseu não amava Jesus e nem acreditava em Jesus. Ele tinha chamado Jesus para sua casa porque, afinal de contas, Jesus estava se projetando como um líder religioso. E para que ele tivesse mais visualizações, curtidas e compartilhamentos na rede social da época, então ele chamou Jesus para comer na casa dele. Mas isso não incluía tratar Jesus com respeito. O fariseu não ofereceu aquilo que era o protocolo de hospitalidade. Água para Jesus lavar os pés, água para ele lavar o rosto, lavar as mãos. O fariseu tratou Jesus com grosseria. E parece estranho para nós, mas naquela época era comum que quando alguém importante fosse jantar na casa de outra pessoa importante, a porta ficava aberta. E as pessoas iam lá ficar olhando. Se fosse hoje, a gente é capaz de estragar o apetite, né? Mas lá naquela época não era assim. E entra uma mulher de cabelos compridos e começa a chorar aos pés de Jesus. Naquela época as pessoas não comiam sentadas em cadeira, elas deitavam em sofazinhos. Então era como se estivesse deitada num colchonete, e então apoiava aqui o braço e comia na mesa, mas o pé ficava para trás. E o pé de Jesus então ficou ao alcance dessa mulher, que veio e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E começou a enxugar os pés de Jesus com seu cabelo. Você, irmã que tem cabelo comprido, sabe o trabalho que dá, não sabe? Sabe o que é sujar o cabelo de terra? E fazer isso com alegria, porque você está lavando os pés de Cristo. E aí o fariseu julga tudo ao contrário. Ele conhece aquela mulher. Ele sabe que ela é uma mulher prostituta. Ele sabe que ela tem um comportamento indigno, condenado pelo Senhor. E então ele começa a pensar de Jesus assim: se esse Jesus fosse importante mesmo, se ele fosse o Filho de Deus, ele não ia deixar essa mulher fazer isso? Ele sabe que ela não presta. E aí, então Jesus fala com aquele homem dizendo assim: escuta, um homem tinha 2 devedores, um lhe devia um tanto e outro lhe devia o dobro, e ele perdoou os 2. Qual dos 2 homens perdoados você acha que vai amar mais ao credor que os perdoou? E aí o fariseu responde: eu suponho que é aquele que teve uma dívida maior perdoada. E Jesus disse: você entendeu direito, é isso mesmo. Sabe o que está acontecendo aqui, meu querido?
você está cheio de justiça própria. Você acha que não me deve nada. Você acha que é justo com a sua religiosidade, que é puro cumprimento de rituais. Você não tem consciência do seu pecado. Você não sabe quanto me deve. Mas essa mulher tem consciência da sua indignidade. E é por isso que desde que ela entrou aqui, ela não para de chorar no meu pé. E de enxugar as lágrimas que ela derrama para me lavar com os seus cabelos. Porque a quem muito se perdoa, muito ama. A quem pouco se perdoa, pouco ama. É isso que está acontecendo aqui, meus queridos. O povo de Israel, num primeiro momento, ainda não estava completamente consciente do quanto era indigno. E aí, então, todas essas coisas acontecem, e na soberania de Deus, quando finalmente o tabernáculo será construído, não será construído por um povo que veio e fez promessa, e logo em seguida já conseguiu construir o tabernáculo, não. Na providência de Deus, havia espaço e projeto para o capítulo do bezerro de ouro, antes do capítulo da construção do tabernáculo. Por quê? Porque agora as pessoas vão trazer as ofertas para o tabernáculo com uma atitude completamente diferente. Elas agora sabem que devem tudo o que tem na vida para Deus. Talvez antes não estivessem tão conscientes disso. Elas sabem, Moisés está lá diante delas com o rosto brilhando, que estão diante de um Deus poderoso, cheio de glória, cheio de poder, que tinha toda a autoridade e razão para fulminá-los, mas que Deus as perdoou. E que Deus ainda assim as chamou para ajudar e a construírem a casa na qual Deus vai morar no meio do seu povo. A história do pastor Márcio pedindo para o seu João tomar sopa na Santa Casa de São Paulo, não é nada perto da história de Moisés pedindo para os israelitas trazerem ofertas para o tabernáculo. Você entende? E esse tipo de impacto é que nós precisamos ter quando nós lemos o texto de Êxodo. Porque de tudo que nós já falamos no livro do Êxodo, talvez essa seja a parte mais fácil de entender. O que aconteceu? Depois que Israel pecou, Moisés intercedeu e Deus perdoou. E agora todo o plano que Deus havia esboçado inicialmente vai acontecer. Mas vai acontecer depois do perdão. Vai acontecer depois da intercessão, da mediação de Moisés. E o povo que contribui agora é muito diferente do povo que contribuiria antes. A contribuição de antes poderia ser cheia de justiça própria. A contribuição agora é repleta de gratidão e consciência de indignidade. E aí, então, o que é que nós lemos? Nós lemos que Moisés desceu da montanha, nós lemos que Moisés repetiu as leis que tinham sido dadas antes, e aí, então, ele finalmente diz ao povo de Israel como é a planta do tabernáculo. E agora, toda aquela conversa que foi registrada nos capítulos 25 a 31, é finalmente trazida para o conhecimento do povo. Antes, quando a gente estava lendo, era Deus falando com Moisés lá em cima da montanha. O povo não sabia de nada. E aí, quando Moisés desceu, ele já quebrou as tábuas, queimou o bezerro, fez tudo aquilo e não contou para ninguém sobre como o tabernáculo devia ser. E aí ele falou, tirem os enfeites que eu vou subir e vou falar com Deus, e não falou nada sobre tabernáculo ainda. Depois de outros 40 dias lá em cima, ele desce, e agora ele fala com o povo, vocês foram perdoados, e Deus está pedindo isso e isso de vocês. E o que a gente lê? A gente lê que o povo traz, mas é claro, eles entenderam que foram perdoados. Eles entenderam que Deus é glorioso. Eles entenderam o tamanho da graça, da misericórdia que se derramou sobre eles. Deus vai com a gente não vale nada, mas Deus é fiel. É por isso que você canta, tu és fiel, Senhor, pleno perdão tu dás. Que segurança! A segurança não é porque eu estou indo bem, ou porque eu mereço. A segurança é porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor não muda. E o Senhor é fiel ao teu caráter e às tuas promessas. E é por isso que nós sabemos que nós vamos chegar lá. O mérito não é nosso. Então, quando o Senhor pedir alguma coisa,
Está aqui. Tudo, ó Cristo, para ti. Cantamos também. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu os tens. Por isso. Agora eu não quero mais viver a minha vida para mim. Eu percebi que se eu for viver a minha vida para mim, eu vivo mal, eu faço meus bezerros, eu fujo do Senhor, eu me afasto da tua vontade. Eu quero viver para ti. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Faz a minha vontade ser a tua, ó Deus. Põe a tua vontade no meu coração. E agora, sabe o que você lê? Você lê que a lista dos ingredientes do tabernáculo, dos materiais de construção do tabernáculo, é repetida extensivamente. E tudo que a gente sabe que Deus já requereu é elencado aqui. Vai precisar de madeira, que é um negócio meio raro no deserto, para construir as vigas do tabernáculo, para construir a arca da aliança e revestir de ouro, para construir o altar de bronze, para muitas outras coisas. Vai precisar de bronze, vai precisar de prata, vai precisar de ouro. São elementos preciosos e caros. Vai precisar de panos, que são riquezas. Vendedores de tecido são pessoas muito ricas na antiguidade. Porque tecido era uma coisa muito preciosa. Hoje nós temos uma certa facilidade em comprar roupa. Antigamente isso era difícil. E as pessoas trazem. E o texto que você leu mostra que elas trouxeram tudo o que tinham e trouxeram as suas habilidades. Elas vieram e falaram assim: o que é que eu posso fazer para Deus? Deus quer ouro? Está aqui. Deus quer prata? Está aqui. Deus quer pano? Está aqui. E cada um deu de acordo com a sua possibilidade. Os príncipes tinham condições mais nobres e, portanto, doaram as pedras preciosas que seriam usadas na estola sacerdotal. Nós lemos isso. Os homens deram madeira, deram metais, deram outras coisas. As mulheres hábeis deram dos tecidos que elas mesmas fabricaram, deram peles. Cada um olhou para si mesmo e disse assim: o que é que eu posso dar? Eu não posso ficar de mão vazia diante de um Deus tão maravilhoso. Eu não posso ser egoísta depois de ter sido perdoado por tanto. Eu precisava era estar aos pés desse Deus maravilhoso, derramando as minhas lágrimas e enxugando com os meus cabelos. E aí então você vê que as pessoas dão do seu, que elas dão de si e das suas habilidades, e que elas dão do seu tempo. Isso aqui é importante, meus queridos, porque quando nós perdemos de vista, seja pela habitualidade com as coisas sagradas, seja porque já faz muito tempo que a gente encontrou Cristo e sentiu aquele ardor do primeiro amor, a gente vai se esquecendo de que ser perdoado é uma dádiva. E aquilo vai esfriando, e a gente vai se habituando com as coisas sagradas. E a gente vai achando que fazer o básico para Deus já está muito bom, obrigado, e Deus não devia reclamar, porque esse ano eu já visitei Ele, para ver como é que estava tudo lá na igreja. Queridos, essa não é a vida com Deus que a Escritura nos manda ter. Nós precisamos ser conscientes do quanto fomos perdoados, do quanto somos alcançados pela misericórdia de Deus, e é esse o motor que nos impulsiona a doar tudo o que temos para Deus. Quando é que Deus vai te pedir alguma coisa que vai ser demais? Nunca. E aqui então, meus queridos irmãos, nós devemos nos lembrar disso. O texto vai mais além, e eu não quero avançar tanto assim, porque há alguns outros detalhes que podemos explorar em outro momento. Mas veja o capítulo 36, o verso 5. Disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Esse é o sonho do pastor. Mas não o sonho do pastor empreendedor.
Não o sonho do pastor que quer ter o prédio mais bonito da cidade. Não o sonho do pastor que quer ter o melhor ar-condicionado de Goiânia. Não é o sonho do pastor que quer ter o teclado profissional. Esse é o sonho do pastor que quer ver os membros da igreja cientes de que a vida deles pertence a Cristo. E mesmo que quando eles trouxerem tudo que tinha, não dê para pagar uma conta de luz, que seja igual àquela oferta da viúva pobre, que deu uma moedinha, mas o que foi trazido era o melhor. Não tem a ver com o valor financeiro, mas tem a ver com a expressão de gratidão que brota do coração. Põe a tua vontade no meu coração, foi o que nós cantamos. E veja, o que Deus pediu foi exatamente isso. Porque é possível dar grandes somas de dinheiro, como Jesus viu alguns trazendo lá no templo, e não dá nada. Tem gente que é tão pobre que tudo que consegue dar é dinheiro. O que Deus quer que ofereçamos é a nossa vida, é o nosso coração. Veja a ordem como foi dada. Lá no capítulo 35, nós vamos ver isso aqui. Verso 4. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Isso aqui é o grande X da questão. Quando a gente traz algo para o tabernáculo, quando a gente traz algo para o gasofilácio, quando a gente consagra algo para Deus, o que Deus está pedindo é mais do que a sua fidelidade, é o seu coração disposto. E sabe, tem que tomar cuidado para não interpretar isso aqui errado. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim: não, pastor, eu confesso, meu coração não estava disposto. Então, se era para dar de coração ruim, eu ia errar, então eu não dei. A minha resposta normalmente é: verdade, você errou 2 vezes. Primeiro, porque o seu coração não estava disposto, e segundo, porque você não deu. Da próxima vez, erra uma vez só. Dá! E pede a Deus que arrume o teu coração, porque daí só isso que vai estar errado. Eu não vim à igreja hoje porque eu não estava com vontade. Senão seria hipocrisia. Não, hipocrisia é você vir à igreja sem vontade e ficar olhando para todo mundo e falar: ai, que vontade que eu estava de estar aqui. Aí é hipocrisia. Mas vir sem vontade é dizer assim: meu coração às vezes não estará no lugar certo, mas eu servirei a Deus e pedirei a Deus que ajeite o meu coração. Porque o meu dever é usar o coração para dar para Deus com todo o coração. Mas quando o meu coração não estiver no lugar certo, eu vou falar: coração, agora não é você que vai ter a palavra. Você é enganoso, corrupto, e eu vou caminhar pela fé, e eu vou fazer o que eu preciso. Porque eu sei, eu fui perdoado, eu sei, eu fui salvo, eu sei, eu sirvo a um Deus que não me tratou segundo o meu pecado. Você percebe isso? Veja, nós tentamos estabelecer no culto de hoje pela manhã um paralelo. A primeira aliança que foi feita com o povo de Israel foi uma aliança que Deus fez com todo o povo. Então, Moisés combinou com o povo os mandamentos do Senhor, matou um bezerro e espargiu o sangue sobre eles, dizendo: essa é a aliança que o Senhor faz com vocês. E eles quebraram a aliança. E aí então, quando Moisés sobe para falar com Deus de novo, Deus fala para ele: eu vou por sua causa, Moisés, eu vou com eles por você. E agora então, é por causa de uma nova aliança que Deus está fazendo, que alcança Israel, mas é uma aliança mediada especificamente por Moisés, que eles estão sendo abençoados. E esse é um retrato do que acontece conosco. Lá no Jardim do Éden, dissemos hoje pela manhã, Deus faz uma aliança com a humanidade, mas o primeiro Adão cai em pecado. E agora Jesus Cristo vem como o segundo, único outro homem sem pecado, como o segundo Adão, e ele estabelece uma nova aliança. E por causa do favor que ele obtém diante de Deus, porque ele agrada ao Pai, porque o Pai diz no seu batismo: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho alegria, ouçam a ele sofre o castigo do nosso pecado, agora nós estamos em paz com Deus. É um paralelo. Algumas pessoas olham e falam assim: não, pastor,
esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento, é do povo de Israel. Querido, vamos entender uma coisa? Se na aliança estabelecida com Israel, segundo a carne, a aliança que o povo quebrou e que foi restaurada mediante o trabalho de um mediador que aponta para Cristo, se naquela aliança que era provisória, que tinha um brilho de glória provisório, um brilho que fazia a face de Moisés luminescente, se lá naquela época era 10%, quanto você acha que devia ser agora, depois que Cristo morreu por você? Tudo. E eu gosto de repetir isso. A Igreja Presbiteriana do Jardim América está muito bem financeiramente, glória a Deus por isso. Não tem dívida, tem todas as suas prestações sob controle, e são poucas. Tem muita coisa boa na área financeira. Mas sabe, essa não é a maior riqueza de uma igreja. A maior riqueza de uma igreja é quando os corações estão colocados no altar. Quando os corações vêm para o gasofilácio. Quando os corações vêm para o serviço. Quando os corações dizem assim, onde é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Olha, eu sei fazer isso, onde é que vocês me aproveitam? Eu acho uma coisa tão legal quando chega gente nova na igreja e já procuram de ajudar. E você deve ter percebido que essas pessoas que procuram ajudar nunca ficam frustradas. A gente sempre arruma serviço para elas. Porque tem. Porque tem. E eu queria perguntar para você nessa noite, meu irmão, a lição é simples, simples, simples. O que você está dando para Deus? Expressa a consciência que você tem do seu perdão? A maneira como você se dedica a Deus parece um pouco com a maneira do seu João no hospital, dizendo assim, espera aí, quem pediu para mim foi Deus, não tem como falar não para ele. Deus me deu essa habilidade, agora eu preciso usar. Eu sei fazer isso, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho energia para fazer isso, isso é necessário na obra de Deus, como é que eu me recuso? Isso é o tesouro de uma igreja. E é isso que Deus está pedindo. Ele está pedindo o nosso coração. Como é que você serve aqui? Já deve ter ouvido o jargão. Crente que não serve, não serve. Quem não trabalha, dá trabalho. Quando o Senhor Deus te deu habilidades, como Ele deu a esses homens aqui, Bezalel, Aholiabe e outros, deu habilidades para que fossem usadas para a sua glória. Aqueles homens não ficaram pensando assim, que porcaria, ninguém mais sabe fazer esse negócio, vai ficar tudo nas minhas costas. Vou te falar, viu, se eu pudesse eu devolvi isso aqui para Deus. Está doido, não faço mais nada agora que não seja trabalhar para Deus. Não, não é assim que eles pensam. O apóstolo Paulo vai dizer, de bom grado me gastei e me deixarei gastar na obra do Senhor. É para trabalhar até cair, e vou feliz. Os crentes mais felizes que eu conheço são aqueles que trabalham mais para Deus. Você não conhece alguém assim? Você olha para a pessoa e fala assim, não entendo por que você aguenta isso, por que você faz isso, dinheiro nenhum no mundo pagava isso, é claro que não, eu não estou fazendo por dinheiro, eu estou fazendo por algo muito maior, eu estou fazendo para Deus, porque eu sou amado, porque eu sou perdoado, porque Ele é o dono do meu coração, porque Ele é o dono da minha vida, e é isso que Ele está pedindo. E é assim que a gente tem que ler o livro do Êxodo, nessa perspectiva cristã. Irmãos, eu não preciso me estender mais. Eu queria perguntar a você, você tem sido generoso, fiel e constante na entrega dos seus dízimos e ofertas? Alguém pode olhar para você e falar assim, isso aqui é algo de alguém que tem o coração colocado na obra. Quando alguém precisa de algo, você está disposto a ajudar? Onde é que você serve aqui na igreja? Qual é o ministério que terá algum prejuízo no seu funcionamento no dia que você não vier? Eu lamento dizer isso, mas eu conheço muito crente que jamais cantou um amém tríplice na vida. Eu tenho parentes assim.
Que quando o pastor acaba de falar, ele pega o que quis pegar para ele, começou o amém, ele já, perna para que te quero. Porque vai que alguém dá uma vassoura na mão dele. Vai que alguém pede para ele servir um chá. Vai que alguém diz assim, irmão, tem um missionário que está precisando disso, será que a gente podia ir lá orar? Será que você pode contribuir? Ele não quer estar à disposição. Ele vem aqui com uma atitude de consumidor. Ele senta numa cadeira dessa como quem senta no cinema. E se servisse pipoca, ele estava aí mastigando. Ele não veio para adorar. Ele não veio para servir. Ele não veio para se entregar a Deus. Ele veio para pegar o que Deus tem para dar para ele. E a hora que ele tiver servido, tchau. Se a igreja for assim, querido, o gasofilácio pode estar cheio, que ela ainda vai ser uma igreja pobre. Vai lá, leia 2 Coríntios, vai lá ver o que o apóstolo Paulo fala. Os crentes da Judéia, os cristãos judeus, estavam sendo perseguidos pelos judeus não cristãos. E os judeus sempre tiveram uma certa reserva com quem não era judeu e se tornou cristão, como que pensando, você é cristão, mas não é daquele que tem pedigree que nem nós. E o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios e está falando com quem não foi judeu, mas se tornou cristão. E agora ele percebe que o pessoal que não é judeu, mas é cristão, está com recursos, não muitos, mas pode ajudar os irmãos da Judéia. E aí ele organiza as coisas, para que ele levante uma coleta em benefício dos cristãos judeus, entre os cristãos gregos. E ele conta as coisas de um jeito que é de partir o coração. Ele conta assim, eles deram na medida das suas posses, e mesmo além delas, porque eles deram-se primeiramente ao Senhor. Eles entregaram primeiro tudo que eles eram, para depois tudo que eles tinham, tudo que eles poderiam fazer. Primeiro eles disseram, eu sou teu. E depois eles disseram, meu bolso é teu, minha agenda é tua, minha vida é tua. E eles estavam lá, diz o apóstolo Paulo, rogando insistentemente, para que pudessem participar da graça de contribuir. Isso é o que o cristianismo causou no coração daquelas pessoas. Uma fila de gente chegando até o apóstolo Paulo e falando assim, você não vai recusar minha oferta, né? Por favor, deixa eu dar também. O Moisés precisou dizer, gente, chega. Paulo precisou dizer, gente, chega. E o ponto não é assim, nossa, tinha dinheiro demais aqui, ficou bonito. O ponto não é esse. O ponto é, as pessoas entenderam quem é Deus, como Ele as perdoou, como Ele as salvou, como a vida delas é dele, e elas expressaram isso com o seu trabalho, com a sua agenda, com a sua generosidade. Minha oração, meus queridos, é que a nossa igreja seja rica assim. Não precisa ser rica de dinheiro, precisa ser rica de coração, precisa ser rica de generosidade, precisa ser rica de consciência de perdão. Nós precisamos ser aqueles que contemplam a glória maior do que aquele Moisés que desceu do monte com o rosto brilhando. Nós contemplamos o Cristo ressurreto. E aí a gente olha para ele e diz assim, Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Usa a minha vida, porque o Senhor é o meu Salvador, um Salvador maravilhoso, um Cordeiro entregue no meu lugar, e é por isso que eu te amo, porque essa graça que me salva, só o Senhor pode me dar, e é por isso que eu quero viver inteiramente para o Senhor. Que Deus nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Amém. Qual é a música que nós vamos cantar? Salvador maravilhoso. Vamos louvar o Senhor e que isso seja a expressão do que a gente vai fazer. Nós vamos repensar nosso serviço, nossa oferta, nosso amor, diante deste Salvador maravilhoso.